e que investe muito na melhoria dos seus produtos. Oi, Gi, oi, Giovana. Boa noite, pessoal aí que vai entrando, se identificando. Então, e uma coisa que também vem comigo desde que comecei com ortodontia, como eu fiz a minha pós-graduação em Bauru, mestrado e doutorado, na época em que eu fiz o meu mestrado, o mestrado ele tinha clínica igual da especialização. Nós tínhamos um curso que era de segunda a sexta integral, a gente recebia bolsa, porque a gente não podia trabalhar, porque a gente tinha clínicas semanais, eram 3 dias de clínica. E lá a gente tinha um Edgewise simplificado. Então, a gente chegava no final do tratamento e tinha que fazer os arcos ideais, com as dobras, com os insets e offsets, os torques ideais e tudo mais. E a gente tinha uma parcela menorzinha, era mais ou menos na proporção 30-70. Então, a gente tinha que ter, de cada 10 pacientes que a gente atendia, eram 7 Edgewise e 3 Straight Wire. E o Straight Wire que era usado lá era Andrews. Era os brackets da Bizil, aquele Kirion do Andrews, né? E aí, quando eu saí de lá, de Bauru, terminando o doutorado, em 2000 e 2001, eu fui contratada na Universidade Metodista, e lá quem coordenava, tinha recém saído de lá, mas que tinha coordenado por muitos anos a pós-graduação lá, era o Júlio Wilson Vigorito, professor da USP. E ele estava muito engajado com o MBT, Straight Wire, só que com uma outra prescrição MBT. Então, os alunos da especialização, os pacientes da especialização, todos estavam com o MBT colados na boca. E aí eu comecei a perceber, vindo de um Edgewise, né? Passando pelo Andrews, entrando no MBT, né? Começou a me intrigar porque eu não via clinicamente grandes diferenças em relação à finalização. Chegava no Edgewise, eu tinha que dar os torques finais, às vezes isso até me atrapalhava, porque eu tive até uma paciente emblemática lá no mestrado, que a gente fotografou, porque ela tinha a oclusão toda encaixada, mas ela tinha um incisivo inferior supranumerário, então ela tinha 5 incisivos inferiores, então tinha um apiamento gigante inferior. Então, hoje, se você extraísse aquele incisivo e fizesse um alinhamento no fio redondo mesmo, estaria tudo resolvido. Mas, como era Edgewise, tinha todo aquele protocolo de 20 anos atrás, ou mais, né? Porque eu ainda estava no mestrado, em 2000, terminei o doutorado. Então, mais de 20 anos atrás, eu fui dar os torques ideais no arco superior e inferior. Desencaixou tudo. Ela voltou com a mordida meio aberta, os dentes meio tortinhos, né? E aí comecei a perceber que muitas vezes a gente pensa numa finalização ideal e a gente acaba não individualizando caso a caso e acaba dando problema, né? E isso, logicamente, que evoluiu depois passou-se a ser aceito finalizar nos fios 18-20 de aço para poder exatamente respeitar dentes que estão bem posicionados. Então, por isso que o tratamento antigamente demorava muito mais tempo, né? Porque dava o torque ideal, depois você tinha que fazer os ajustes de intercuspidação e tal. E aí, quando eu comecei a trabalhar na Metodista, aí tinha os casos do Andrews e da Metodista, e eu percebia que quando chegava no final, não tinha muita diferença do paciente que estava com a prescrição MBT para o paciente que estava com a prescrição Andrews. E aí, uma das alunas, um dos alunos do primeira turma de mestrado que eu orientei lá na Metodista, que é o Adriano Trevisi Zanelato, sobrinho do Trevisi, também focado no MBT, eu quis fazer uma pesquisa com ele relacionada a inclinações e angulações dentárias. Então, nós aproveitamos uma amostra que nós fizemos, uma amostra lindíssima que nós fizemos lá, com os 11 alunos do mestrado, e fizemos uma avaliação em oclusão normal dessas angulações e inclinações. E aí depois eu quis continuar nessa linha de pesquisa e avaliar as inclinações e angulações das diferentes prescrições que se atingiam no final do tratamento. E aí a gente fez isso com o MBT,
com a Fernanda Bastia, que hoje é esposa do André Trevisi Zanelato, que também é sobrinha do Trevisi. Depois com a Liana Fattori, que hoje é doutora em ortodontia pela USP de São Paulo, e que fez curso com o Dino. Então, nós fizemos com a prescrição 2 capelosa, tratamentos compensatórios do padrão 2, e fizemos também com o Damon Standard, que era um rote, que era na época, né, o padrão Damon era muito semelhante ao rote, só mudava a angulação do canino, o resto era muito igual, era tudo igual, torque dos incisivos, dos inferiores e tal. E aí nós fizemos essas 3 dissertações que eu orientei. No trabalho da Liana Fattori, o Dino foi co-orientador, e aí eu comecei a perceber que as inclinações finais dos dentes e angulações, mais inclinações, a angulação ela tem uma leitura mais fiel, mas as inclinações principalmente, elas se pareciam muito mais com o início do tratamento ou com o conhecido efeito de mecânica. Então, por exemplo, na prescrição 2, né, no estudo da prescrição 2, como eram tratamentos compensatórios do padrão 2, finalizava com o efeito da mecânica, né, muito mais disso e muito mais parecidos com os torques iniciais do que com o que estava na prescrição. Então, a gente observou que a variabilidade era gigantesca, né, de um paciente para o outro. Então, pegamos lá, por exemplo, na amostra de MPT, nós pegamos 30 pacientes tratados da clínica do professor Trevisi, que a Fernanda trouxe, que não tinham sido feitas extrações, que não tinha sido feito desgastes, que não tinha usado elásticos intermaxilares, que não tinha sido feito, portanto, retração, e nós avaliamos as inclinações finais, e era uma variabilidade gigantesca. Nem todos os casos finalizavam com os dentes na posição final que a prescrição delimitava ali e dizia. Então, eu comecei a pensar nessa questão, nessa pobreza, e vamos fazer um parênteses aqui, que tanto a amostra de MBT como a amostra do padrão 2 capelosa eram brackets convencionais, tá? Que nós amarramos com amarrilho, inclusive no caso da amostra MBT, como era uma amostra retrospectiva, pacientes já tratados, todos eles tinham finalizados com fio 19 por 25 de aço. Mas na amostra da Liana Fattori, que a gente fez prospectivo, nós pegamos os casos de deficiência e tratamos, que foram 22 casos, nesses pacientes nós chegamos a colocar o 21 por 25. E fizemos exames de tomografia computadorizada, porque a gente queria inclusive ver a diferença de leitura de inclinação do 19 por 25 para o 21 por 25. Então, a gente fez essa avaliação e eu fiquei bastante intrigada com essa grande variabilidade individual. Né? Então, quando a gente utiliza uma prescrição, seja ela MBT, seja ela ROT, seja ela Damon Low Torque, High Torque ou Standard, ou mesmo Hilgers, Ricketts, sei lá, às vezes fica com uma impressão de que quando você faz a colagem correta, coincidindo o centro do bracket com o ponto EV, e no longo eixo da coroclínica, no EVCC, que todos os dentes, o final do nivelamento, vão estar alinhados e nivelados com as inclinações, angulações e rotações corretas no fio 19 por 25. As rotações sim, as angulações muito, quase que 100%, mas os torques não, né? Então, muita gente, inclusive, questiona, será que vale a pena usar a prescrição? Já que tanto o bracket convencional tem pobre leitura de torque e o autoligado mais ainda. O problema é que prescrição não é só a inclinação. Nós temos que lembrar que quando o Andrews desenvolveu o straight wire, ele não pensou só no torque, ele pensou na angulação, ele pensou na rotação, ele pensou no inset, offset, as diferenças de espessura de coroa dentária, né? Então, o bracket do lateral, ele tem que ter uma espessura de base maior do que a do central, para que tenha um desnívelzinho por vestibular, mas não tenha degrau por lingual. E tem também o efeito rotacional na região dos molares. Então, prescrição não é só torque, prescrição é tudo, né?
Então, se eu abandonar por causa da leitura do torque, eu vou ter que fazer em 7/7, eu vou ter que fazer angulações artísticas quando for necessário, eu vou ter que fazer o efeito antirrotacional nos primeiros molares superiores principalmente, tá? Então, nós precisamos, sim, aceitar a prescrição streetwear, utilizar a prescrição streetwear, mas nós temos que ter real noção da limitação dessa prescrição. Na colagem, nós temos algumas armadilhas de colagem quando a gente utiliza o ponto EV ou EVCC como referência de colagem. Então, lá no canal do YouTube, no meu canal, se vocês quiserem me dar a honra de visitá-lo e assiná-lo, que é Liliana Montagliati, eu tenho vários videozinhos falando de colagem, de posicionamento vertical do X, a regra do X, o ponto EV, né, de onde surgiu a regra do X, de posicionamento mesio-distal, de angulação, e também nós temos as armadilhas com relação à leitura de torque. Nem sempre a gente vai... Isso ainda não está no canal, essa parte do torque, mas a gente deve fazer nos próximos meses aí vídeos sobre torque, inclusive ensinando da torque. Então, a gente precisa olhar essas limitações e criar artifícios que nos auxiliem a superar essas deficiências, que não é uma deficiência de um tipo de Brecht, de uma prescrição, é deficiência do aparelho ortodôntico fixo. Quando eu comecei a trabalhar com autoligado, isso foi em 2004, e por isso teve inclusive a dissertação que eu orientei com o Damon SL, foi o Damon 2, prescrição standard, eu via no consultório que tinha deficiências desse Brecht, não só no torque, mas também no 7/7, que forçou a órmico a fazer alterações desse Brecht para que melhorasse um pouco essa leitura. Então eu comecei a perceber, e aí começou a criar uma ideia da comunidade científica de que o Brecht autoligado não lia torque. E aí começou a criar esse negócio de que o Brecht autoligado não lê como se o convencional lesse. Mas, na verdade, nenhum dos dois lê direito. É que o Brecht autoligado, por ele não ter a amarração com o amarrilho, não vou nem falar do elastique, o elastique não segura nada, mas por não ter a amarração com o amarrilho, o amarrilho, queira ou não, quando você torce o amarrilho, ele diminui um pouco a folga, ele dá uma travada no fio dentro do slot, e isso ajuda na leitura. Mas em termos numéricos, a diferença é de 3, 4 graus. Então, não tem uma diferença tão significativa a ponto de dizer assim, Brecht autoligado não lê torque. Não. Existe uma folga no Brecht convencional em torno de 10, 11 graus, que é bastante. E no autoligado, de 14, 15 graus. Então, na verdade, tem uma diferença, mas se você vai ter que criar artifícios para superar a pseudoincapacidade de leitura de torque que tem o Brecht convencional, você vai ter o mesmo trabalho com o autoligado. Não são 3, 4 graus que vão fazer grandes diferenças. Então, essa incapacidade, essa armadilha, é por conta desse slot play, que precisa ter também, porque senão ia ser muito difícil inserir o fio dentro do slot. Então, todo Brecht que tem a prescrição, que tem a sua dimensão, no caso 22 por 28, poderia ser 18 por 30 também, mas 22 por 28, que é o que eu mais uso, aliás, é o único que eu uso, não uso o slot 18, eu preciso que o fio seja ligeiramente mais fino para que ele tenha uma boa inserção dentro do slot. Por quê? Dentro da fabricação, a gente tem que entender o seguinte, dentro da fabricação das empresas, existe uma permissividade. Então, a média, ou seja, o valor é 22 por 28, mas numa produção de grande escala, pequenas variações são aceitáveis dentro do controle de qualidade. Então, se for, por exemplo, 22,3 por 28, vai passar. Se for 22,3 por 28,4, vai passar. E isso acaba gerando. A mesma coisa se for no inverso. Se for 21,8 por 21,5, vai passar. E aí ele vai ser um pouquinho menor. Se o meu fio for exatamente do tamanho do slot, ou muito pouco menor, vai ter, vamos dizer assim, amostras ou lotes de fabricação do Brecht que o fio não vai entrar dentro do slot.
A mesma coisa acontece com os fios. O fio 19 por 25, tudo bem, ele é 19 por 25, mas existe uma permissividade. Então, se ele for 18,7 por 25,3, ele vai passar no controle de qualidade. Então, essa variabilidade faz com que, às vezes, uma boca de brackets com fio, a folga seja um pouquinho maior, às vezes ela é um pouquinho menor. E não tem como a gente controlar isso, ou a gente aferir clinicamente isso. O que a gente sabe é que clinicamente, geralmente, a folga tende a ser um pouco maior. Ou seja, a incapacidade de leitura de torque é um pouquinho maior clinicamente. Não porque clinicamente o fio e o bracket vão ter dimensões diferentes, não é. É porque na hora de você movimentar o bracket, de você fazer a força para que o dente se movimente, parte dessa força vai ser absorvida pelo próprio bracket ou vai ser consumida pela própria resistência do dente de se movimentar. Que em laboratório você não tem. Em laboratório você põe o dente, torce o fio, ele mexe o bracket. Não tem a mesma resistência de que uma raiz inserida dentro de um alvéolo. Então, a capacidade, talvez a folga um pouco maior, não seja o termo correto de dizer, mas a capacidade de leitura ela é um pouquinho menor clinicamente. Então, nós precisamos lidar com isso. Quem adora dar torque, quem se formou no Edgewise, ama fazer uma torção no fio, ama fazer torque, ok, coloca o bracket de sua prescrição baseado então só na angulação, individualize a sua prescrição baseada na angulação e depois deixa para dar torque na finalização naqueles dentes que estiverem mais fora de posição, tá? Não é o meu caso, certo? Então, essa folga faz com que exista essa diferença de indicações de prescrição. Então, por exemplo, o Dino tem as prescrições dele 1, 2, 3, né? O plus e o minus, o protrusiva e o retrusiva, com um pensamento de, parece contraditório, mas não é um pensamento de não ler torque. Então, o que ele chama de prescrição para finalização. Então, eu vou tratar um caso, vou usar um elástico de classe 2, o meu elástico de classe 2 vai tender a diminuir a inclinação do incisivo superior, vai tender a aumentar a inclinação do incisivo inferior, e como o meu paciente tem uma discrepância óssea, eu quero finalizar assim. Eu não vou levar a minha mandíbula até onde está a minha maxila. Vai continuar discrepante. Então, os meus dentes, para que eles tenham um bom ajuste anterior-posterior e tenham um bom trespasse e boa função, eles têm que estar com inclinações alteradas. Se eu colocar uma prescrição ou der torques ideais nesses dentes no final do tratamento, eles tenderão a criar inclinações normais que não vai permitir o ajuste em bases discrepantes. Então, baseado no pensamento de que 70% em torno, que não, esse número não é do Dino, é do Andrews, em torno de 70% dos pacientes têm algum grau de discrepância esquelética, muitos deles finalizarão com angulações e torques um pouco alterados para permitir uma boa função. Então, ele desenvolveu essas prescrições pensando assim, ó, o elástico vai proturir o incisivo inferior. Quando eu chegar no meu fio 19 por 25, o torque do incisivo inferior vai estar com uma inclinação parecida com a inclinação do bracket. Então, o meu fio 19 por 25 vai entrar passivo, ou seja, ele vai aceitar os efeitos da mecânica. Que às vezes não é nem efeito da mecânica, às vezes o paciente já vem com essas inclinações alteradas por um processo compensatório natural. Quando o Roth fez a prescrição dele, lá nos idos da década de 70, ele não pensou em finalização, ele pensou em restringir efeitos de mecânica. Então, naquela época, ele falou, bom, 80% dos meus casos eu faço extração de premolares. Então, eu faço um processo de retração anterior, né? E o que eu percebo? Não adianta você colocar uma prescrição padrão, linda, porque na hora que você retrair, o dente vai perder torque. Então, eu vou terminar com os meus dentes mais verticalizados, porque existe uma folga. Então, o que ele fez? Ele aumentou o torque dos incisivos superiores. Por que ele não aumentou dos inferiores? Porque o percentual de extração de premolares superiores é maior, né? E a capacidade de perda de ancoragem inferior é menor. Então, ele acreditou, no pensamento dele, que a maior necessidade de controle de inclinação seria no arco superior, onde teria uma maior quantidade de retração.
Quando o pessoal do MBT desenvolveu a prescrição deles, o McLaughlin, o Bennett e o Trevisi, eles pensaram o seguinte, não, agora, né, já na década de 90, a gente não faz mais tanta extração de premolares, mas a grande maioria dos nossos pacientes tem maloclusão de classe 2. Então, na grande maioria dos nossos pacientes, nós vamos fazer um ajuste anteroposterior, ou extrai pré e retrai anterior, ou os elásticos de classe 2, ou usa propulsor mandibular. Então, nós vamos ter mecânica de classe 2 de estalização superior, com retração anterior, então nós vamos ter mecânica de classe 2. Então, nós vamos criar uma prescrição que compense o efeito da mecânica da retração, da correção da classe 2. Então, se na correção, na mecânica de classe 2, eu tendo a perder torque nos superiores, eu vou aumentar esse torque. Porque daí a mecânica atrasa a coroa e depois eu levo a raiz. E eu termino com o meu dente bem posicionado. No inferior é a mesma coisa, né? Eu vou usar elástico, vou usar propulsor, o incisivo vai tender a vestibularizar, então eu vou levar a coroa, aí eu ponho menos 6, porque daí depois vai a raiz e eu finalizo com o meu incisivo inferior bem posicionado. Então, essas foram as razões dessas variações. Só que as variações entre elas, por exemplo, do Roth para o Andrews é de 5 graus, né? Do Roth para o MBT são mais 5 graus. Do Andrews para o MBT são 10 graus. Quase chega no limite da folga, mas não passa esse limite de folga que eu disse para vocês, que no bracket convencional com ligadura metálica em torno de 11 graus e que no autoligado em torno de 14, 15 graus. Então, a diferença do 7 graus do Andrews para o 17 do MBT, no incisivo central superior, é de 10 graus. Então, apesar de chegar perto, não chega a suplantar essa diferença da folga do slot, certo? Então, por isso que a gente, clinicamente, a gente não percebe grandes efeitos diversos. E por isso que elas existem até hoje. O grupo do Roth trata bem, o grupo do MBT trata bem, o grupo do Dino trata bem, né? Cada um gosta bastante da sua prescrição, porque todo mundo consegue finalizar bem. Porque sabendo fazer finalização, sabendo fazer dobra, e se precisar um torque aqui, outro ali, acentuar, porque o bracket em si não foi capaz de fazer, vai finalizar bem. Mas nós podemos facilitar essa finalização. Principalmente naqueles dentes onde eu tenho que dar torque de raiz. Eu preciso de uma movimentação mais intensa radicular. Se for simplesmente aceitar as movimentações de mecânica, fica mais fácil, porque daí eu vou dentro do pensamento do Dino, né? Então, se eu for finalizar em 2, eu vou usar 2, tal. Eu vou dentro da permissividade, eu vou dentro da escolha da prescrição para a finalização, ou seja, colocar uma prescrição tal que a mecânica leve o dente para uma posição que o fio 19/25 entre praticamente passivo e não mude a minha raiz de posição, porque dependendo da situação, posso ter uma discrepância e isso pode ser prejudicial para o meu paciente, certo? Agora, existem casos em que eu vou precisar da movimentação da raiz. Por exemplo, o lateral que rompe por palatino. Já é consagrado isso, né? A gente trazer a coroa do lateral, colar o bracket invertido para que a raiz venha depois. O que nós estamos fazendo quando a gente inverte esse bracket de lateral? O bracket de lateral, ele tem, se a gente considerar a prescrição padrão, ele teria mais 3 de torque positivo de coroa. Ok? Se tivesse capacidade de leitura, mesmo nos brackets convencionais, de uma boa leitura de torque, eu não precisaria colar o bracket invertido, precisaria? Não precisaria. Bastaria evoluir o tratamento até o 19/25. Mas não é o caso. Então, virar o bracket invertido, eu vou dar menos 3 de torque nesse lateral, que eu vou dizer para vocês que eu ainda acho que é pouco, mas já ajuda. Então, quando você finalizar e colocar o 19/25, o lateral não vai ficar com torque negativo, ele vai ficar com torque positivo, certo? Porém, mais próximo do mais 3, porque a raiz tenderá a se movimentar mais para vestibular, certo? Então, a gente precisa sempre pensar que quando eu preciso que a raiz saia do lugar, quando eu preciso que a raiz venha para vestibular, que a raiz vá para lingual,
não basta o torque que está no Brecht ou simplesmente variar a prescrição. Lembre, do MBT para o Andrews tem 10 graus de diferença, não vai ser suficiente, mesmo que o dente tenha uma inclinação um pouquinho alterada e eu consiga algum movimento de raiz, ela não faz, ela faz um pouquinho e para. Fica faltando complementação. Então, o que vai precisar é exagerar, fazer como a gente já sabe do incisivo lateral, inverter o Brecht, trocar o Brecht, fazer outros artifícios para gerar uma diferença entre o torque que o dente apresenta naquele momento e o torque do slot bem diferente, para gerar um momento de força dentro do Brecht que provoque um movimento de raiz de forma mais eficiente. Eu coloquei aqui um trabalho que eu gosto bastante de utilizar, de ilustrar, porque ele usa Brecht convencional, ele usa autoligado passivo, ele usa autoligado ativo, comparando diferentes tipos, né? É um trabalho lá de Bauru, mostrando a expressão do torque. E eu gosto dele também, não só porque ele variou a quantidade de Brechts, mas também porque ele não avaliou o slot play, ele não avaliou qual é a folga do fio dentro da canaleta. Né? Porque quando a gente avalia essa diferença de 11 graus, se eu fosse avaliar folga, se eu fosse avaliar só o slot play, eu teria que dizer para vocês que o Brecht ativo autoligado é o melhor Brecht que tem, porque ele é o que tem menor folga com fio 19/25, menor do que o Brecht convencional. E a gente sabe que isso não é verdade. Então, o que eles avaliaram? Eles avaliaram a força de torque. Qual é a força que o fio torcido dentro do slot faz nas paredes da canaleta que provoque movimentação radicular. Na literatura, sabe-se que uma força clinicamente efetiva de movimentação de raiz é em torno de 10 newtons por milímetro. Então, eu preciso que um Brecht tenha uma inclinação em relação à coroa do dente que provoque uma torção do fio na hora que ele é inserido, gerando uma força próxima de 10 newtons. Então, eles fizeram um comparativo de algumas marcas, né? Então, usaram o Rothmax, que é convencional, o Roth SLI, que é um autoligado ativo, o Damon MX, que é um passivo, o Innovation R, que é um ativo, o BioQuick é ativo e o Porsche é passivo. E aí eles simularam 4 tipos de angulações, 12, 24, 36 e 48, e mediram a força de torque que essa torção obtinha. E aí, com 12 graus, eles observaram que o único Brecht que passou de 10 newtons por milímetro, que seria uma força clinicamente efetiva para movimentar a raiz, foi o Damon M3MX. Olha que interessante, um Brecht autoligado. Eu disse para vocês que lá atrás, quando usei o Damon 2, eles obrigou eles a fazerem melhorias, porque realmente não lia nem torque, nem 7/7. E eles fizeram tantos testes, tantas melhorias, que ele acabou sendo o que melhor lê torque. Então, não é ser ativo, não é ser passivo, não é ser convencional, ser autoligado. É o Brecht. Então, cada um tem que ser avaliado individualmente na sua força, na sua capacidade de emissão de força. O Rothmax, que é o convencional, e o Innovation R, que é um ativo autoligado, eles chegaram próximos de 10 newtons, mas não atingiram os 10 newtons. Já com 24 graus de torção, as forças já foram excessivas, a ponto de poder eventualmente danificar o periodonto e causar reabsorção radicular. Então, a gente tem que entender que essa força está entre 12 ou um pouco mais do que 12. Porque se a gente acentuasse, por exemplo, para 15, pelo menos o convencional e este ativo provavelmente chegariam nos 10 newtons. Então, a gente carece ainda cientificamente de pesquisas que avaliem os Brechts, a força de torção que eles atingem, né, com relação à sua torção do fio. Mas a gente já sabe que independe do modelo de Brecht, mas se ele é em relação, se ele é passivo, se ele é ativo ou se ele é convencional. Então, se eu preciso algo em torno acima de 12 graus ou próximo de 12 graus de torção no fio para chegar numa força efetivamente, clinicamente efetiva de movimentação de raiz, eu preciso exagerar. Eu preciso fazer com que a inclinação do slot do Brecht tenha no mínimo 12 graus de diferença da inclinação que a coroa do meu dente apresenta, certo?
Na literatura, falando de folga, voltando a falar de folga e não de força, eu fiz vários levantamentos, eu peguei muitos artigos, eu vou dizer para vocês que eu li quase todos, que falam sobre torque, leitura de torque e Brecht são ligados, obviamente. E aí eu fiz uma média aí que a folga ela depende do Brecht da marca, mas ela varia algo em torno de 11 a 17 graus e meio. Então, dependendo do modelo do Brecht que você vai usar, você pode até ter 17 graus de folga. Mas ele varia nesse intervalo aí, entre 11 e 17. Então, eu tenho que criar uma diferença que seja acima de 11 e 12 graus e abaixo de 17 graus, alguma coisa nesse meio tempo aí. Então, quando for desejável que mudar o posicionamento da raiz, a inclinação deve ser no mínimo 11 graus divergente. Então, eu fiz uma tabela que eu fiz para mim, para eu poder usar no consultório e ter isso, porque a gente não é obrigado a ficar decorando esses números. Hoje eu sei eles praticamente de cor, de tanto usar, de tanto dar aula também. Se vocês quiserem depois, eu posso disponibilizar para vocês essa tabela, onde eu coloquei os valores dos dentes superiores e inferiores, os valores em oclusão normal, que são os valores que o Andrews descobriu na amostra dele. Depois as prescrições capelosa 1, capelosa 2, capelosa 2 plus, capelosa 3, capelosa minus, capelosa mais, né, que é o protrusivo, Andrews, Roth, MBT, Damon Low Torque, Damon High Torque, Damon Standard e Damon High Torque. Então aqui a gente tem os valores de torque dos incisivos centrais, laterais, caninos, inferiores, incisivos e caninos. Tem também de pré-molares, porque a gente utiliza bastante também essa inversão de pré-molares. É interessante que a gente tenha também uma tabela de angulações, para que se a gente for fazer alguma mudança de posicionamento, mudança de tipo de Brecht, que a gente possa também estudar a angulação para saber como fazer essa colagem individualizada, tá? Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de olhar a tabela e antes de fazer uma colagem do paciente é, no momento do planejamento ortodôntico, se perguntar qual é o dente que precisa da leitura de torque. Qual é o dente que eu vou precisar movimentar a raiz dele e não só a coroa? Se eu for fazer uma retração anterior, eu vou querer controle de torque, então eu vou ter que levar a coroa e trazer a raiz, levar a coroa e trazer a raiz, ou vou alinhar e nivelar e tal dente eu vou ter que depois trazer a coroa. Então, incisivo lateral, canino impactado, dentes que romperam por falta de espaço, mais para lingual, mais para vestibular, né? Então, a gente pode ter dentes em mordida cruzada, que pode precisar de uma movimentação de raiz. Então, eu preciso definir qual é o dente que precisa da leitura de torque, tá? Então, essa leitura, então, como nós dissemos já, ela pode ser para finalização, então melhorar o posicionamento da raiz dentro do alvéolo, ou para restringir a tendência de mudar a inclinação do dente como resultado da mecânica, que nós demos exemplos de Roth e MBT, e para a finalização nós demos exemplo da prescrição do Capelosa. Então, geralmente, eu vou dar para vocês exemplos de incisivos inferiores, caninos superiores e premolares, porque são dentes que a gente menos varia torque, né? Geralmente a gente faz mais incisivo central superior, lateral inverte o Brecht e tal. E que são variações que eu fui fazendo clinicamente para facilitar a minha finalização, porque o próprio posicionamento do Brecht daquele jeito já facilitava a movimentação radicular. Uma coisa que é importante dizer é que muita gente fala assim, eu vou colocar a prescrição capelosa 2 aqui, porque eu quero inclinar o incisivo para vestibular. Está totalmente equivocada essa afirmação. Primeiro que a prescrição capelosa 2, ela não inclina o incisivo. Ela não inclina. Quem inclina a dente é mecânica, certo? Ela só vai inclinar esse incisivo se eu chegar no fio de aço retangular, 19 por 25, e a inclinação inicial, ou a inclinação inicial não, a inclinação nesse momento que eu for colocar o 19 por 25, se nesse momento a inclinação do incisivo inferior for muito negativa. De sorte que o mais 4 do torque do Brecht do incisivo inferior seja muito diferente do torque da coroa que o meu dente apresenta.
Então, aí sim, aí ele vai movimentar a raiz paralingual e vai aumentar o torque desse dente, tá? Então, leitura de torque, eu para diferenciar, na minha cabeça, eu já entendo assim: torque é movimento de raiz, inclinação é movimento de coroa. Então, eu posso dizer assim: ah, esse paciente está com esse torque errado. Posso. Eu posso dizer que esse dente está com inclinação errada. Posso também. Mas quando eu me refiro, esse dente tem um torque errado, eu já penso que a raiz está errada. E quando esse dente tem uma inclinação errada, eu penso que o ápice dele está no centro do alvéolo e a coroa está para lingual, está para vestibular. Se a gente começar a utilizar essa nomenclatura para se referir à inclinação ou a torque, fica até mais fácil da gente entender. E aí é importante a gente dizer que torque só é lido no fio retangular de aço. Então, qualquer coisa que eu fizer antes de chegar no 19,20 de aço vai movimentar a coroa. O ápice pouco vai se movimentar, às vezes ele se movimenta até no sentido oposto. Então, a coroa pode ir para lingual, o ápice vai para vestibular. A coroa para vestibular, o ápice vai para lingual. Mas ele tem muito menos movimentação do que a coroa. A magnitude da movimentação da coroa é muito maior do que a do ápice. Quando eu chego no 19/25 de aço, dentro dessa folga, dessa liberdade, aí vai ter mais movimento de raiz do que de coroa. Ah, mas a coroa não é mais fácil de movimentar, ela vai movimentar mais? Sim, mas acontece que você não está empurrando a coroa para fora e nem empurrando a coroa para dentro. Você está torcendo o fio dentro do slot. E quando você tem essa torção, há forças antagônicas, assim, forças em sentidos opostos, em paredes opostas do slot. E é isso que faz a movimentação de raiz. A raiz, ela não é movimentada pela força, ela é movimentada pelo momento da força. Então, uma força para cima, uma força para baixo, de maior intensidade e magnitude, elas se anulam, porque o dente não vai sair da posição, porém, esta força gera uma rotação, esta força gera uma rotação que se soma e gera, então, o momento de inclinação que vai ser maior de raiz. Para quando a gente quer evitar toda e qualquer inclinação, todo e qualquer movimento da raiz, é o que eu falei, do mesmo jeito que quando a coroa inclina, o ápice às vezes se desloca, mas em menor magnitude, no torque a coroa pode até se deslocar, mas em menor magnitude, maior magnitude da raiz, tá? Então, toda vez que eu disser para vocês torque, eu vou estar me referindo a movimento de raiz. E toda vez que eu falar inclinação, eu estou me referindo a movimentos de coroa. Então, veja bem, a aplicação dessa forma de montar o aparelho, eu vou mostrar clinicamente para vocês em relação a incisivos, caninos e pré-molares. Então, incisivos inferiores. Uma paciente, por exemplo, como essa, eu não mostrei aqui a face por questões de preservação da identidade da paciente, mas é uma paciente face curta, com retrusão bimaxilar, né, com incisivos verticalizados. E ela tem esses espaços cujo desejo era fechamento desses espaços. Então eu precisava pensar, eu pensei em perda de ancoragem, né, obviamente. Do lado direito nós poderíamos perder toda a ancoragem inferior. Mas eu não posso perder a ancoragem superior, porque se eu perder a ancoragem superior, eu não corrijo a classe 2 dela. Do lado esquerdo, ela já é classe 1. Então, como que eu vou corrigir perder a ancoragem aqui? Não posso perder. Então, do lado inferior direito, eu posso perder a ancoragem, que foi o que nós fizemos. Mas eu vou precisar fazer uma pequena retração superior para a direita e uma pequena retração inferior para a esquerda, que inclusive vai permitir com que eu acerte a linha média. Então, eu vou ter que rodar um pouquinho a maxila para a direita, um pouquinho a mandíbula para a esquerda e perder a ancoragem inferior direita, que nós fizemos com uso de mini implante, com ancoragem esquelética, certo? Com ancoragem absoluta. Mas esse movimento de retração superior para a direita e retração inferior para a esquerda, qual é a tendência da retração? Perder mais inclinação, trazer mais os dentes para a lingual, né? E eu não podia perder nada de inclinação, porque os incisivos dela já eram verticalizados. Então, não só eu tinha que retrair, como eu tinha que corrigir o torque. Então, esse tipo de paciente, eu não posso pensar em prescrição para finalização, né? Porque, eu quero que ele termine com um incisivo inferior mais um, então vou colocar o mais um. Só que o mais um, quando eu retrair, esse dente vai perder torque, ele não vai chegar nem no mais um, ele vai ficar negativo. Então eu preciso exagerar, eu preciso inverter a intenção, né? Exagerar, então eu não quero ele mais um, eu quero ele mais um no final, mas para ele chegar no mais um,
eu vou ter que colocar mais 10, mais 6, mais 8, entenderam? Para criar uma grande diferença entre a inclinação do slot e a inclinação do dente, que faça um movimento de raiz que compense esse efeito de mecânica. Então, essa paciente, a gente percebe na teleradiografia dela, os incisivos, o ápice deles até estão bem posicionados. E mais a inclinação da coroa, ela está um pouquinho reduzida. Quando eu fizer a retração, vai piorar mais ainda. Então, aí depois eu não posso voltar, porque se eu voltar, eu abro espaço de novo. Então, eu tenho que trazer e depois levar a raiz, para que o meu torque fique correto ao final do tratamento. Nessa época, essa paciente, eu tratei ela há muitos anos atrás. Essa paciente, eu tive esse insight, né? Dessa questão de inversão de Brecht para finalizar, para terminar o tratamento. Essa paciente eu tratei em 2007, 2008, por aí. Foi quando eu comecei a falar, não, eu já estava trabalhando com autoligado uns 2, 3 anos, vendo essa dificuldade de leitura de torque, e aí que eu comecei a trabalhar com esse pensamento. Então, eu comecei a pensar assim, não, eu tenho que fazer o seguinte, eu sei que a minha inclinação inicial nessa paciente é menos do que o ideal, porque o dente já está verticalizado. Então, com certeza, o torque da coroa dessa minha paciente é menor do que o padrão, que é -1. O meu objetivo é que ele termine com -1, ou seja, que ele termine dentro do padrão. E a tendência da minha mecânica vai ser qual? A tendência da minha mecânica será de piorar esse efeito de torque. Então, se eu tenho um torque inicial menor que o valor normal, queremos que haja um pequeno torque vestibular de coroa ou, no mínimo, não piorar o torque inicial. Então, eu vou ter que exagerar, vou ter que colocar uma prescrição bem positiva para poder ter esse movimento de controle de inclinação, tá? Então, para corrigir a inclinação, se eu não fizer nada, se eu colocar um Brecht -1, esse meu dente vai terminar assim, ó, menor do que o valor inicial. Então, eu preciso apenas colocar um Brecht com o torque desejado, não é suficiente por causa da folga. Só que essa paciente, como eu disse, ela que me deu o pensamento. Ela estava com Brecht convencional com um torque de -1 no incisivo inferior. Né? Não era convencional, era autoligado, mas rote, com -1 no incisivo inferior. Aí eu comecei a retrair, como vocês vejam aí, eu estou com arcos de retração, e eu comecei a ver que estava perdendo, estava piorando o torque. Aí eu falei, não, tem alguma coisa que eu preciso da torque vestibular resistente. Só que uma coisa que eu já sabia é que os Brechts estéticos autoligados, eles são péssimos para dar torque, quebra tudo. Então eu falei, putz, como que eu vou fazer aqui? Aí eu resolvi inverter, trocar os 4 Brechts dos 4 incisivos inferiores e coloquei uma prescrição MBT invertida. Então, de -6, eu colei invertido, eu fiquei com +6. Então, essa colagem invertida de +6 possibilitou esse controle da retração. Então, continuei fazendo a minha retração sem que tivesse maior perda dessa inclinação, desse torque. E quando eu finalizei, fechei todos os espaços, aqui eu já estou com os espaços fechados, eu deixei aquele fio estabilizado mais um tempinho e depois eu ainda dei um torquezinho a mais, porque eu não precisava só, eu não queria só controlar, eu queria finalizar. E o +6 para -1, a diferença é de 7 graus. Ou seja, não foi exatamente suficiente para dar aquela diferença de maior de 11 graus. Então, eu tive que dar uma acentuada, certo? Para finalizar. E a gente observa claramente que a raiz dos incisivos inferiores tinha um volume grande nessa gengiva no início do tratamento, e a gente finalizou com os espaços fechados. Aqui eu deixei um pequeno espaçozinho, porque estava um encaixe tão bonito aqui do lado esquerdo, o trespasse aqui, o canino já estava ok, então eu pedi para ela fazer um aumento aqui, porque o trespasse já estava até um pouquinho acima do desejado. Mas a gente observa claramente aqui o volume dessa raiz, dessas raízes no tecido gengival, e aqui como esse volume sumiu, ou seja, houve efetivamente um movimento de raiz, certo? E por uma questão até de sorte, vamos dizer assim, né, ou desses torques que eu controlei bem o torque, no final, na cefalometria final, o torque do ímpar, a inclinação do incisivo inferior em relação ao plano mandibular, ficou próximo do ideal, 90 graus e 50, mesmo tendo feito uma retração. O que mostra que a inclinação do incisivo inferior, ela foi muito bem controlada durante esta retração. Algumas situações
Aqui falando do inverso. Naquele caso, eu precisava gerar um torque positivo de coroa e lingual de raiz. Algumas situações, a gente precisa do inverso. Menos frequente, mas pode acontecer, que a gente queira o movimento da raiz para vestibular. Então, essa paciente é uma paciente classe 2, acho que só olhando essa foto de frente a gente já percebe que ela tem um overjet aumentado, com bastante apinhamento inferior, e a gente observa nessa imagem que falta volume de raiz aqui, está um pouco afundada essa região gengival. Nessa outra visão aqui pelo lado esquerdo, a gente percebe também, e aqui por oclusal a gente percebe esse volume da raiz aqui na gengiva, mostrando que provavelmente nessa região aqui deve ter alguma fenestração já, inicial ao tratamento. E aí ela tem apinhamento. Por ser uma paciente muito jovem, por ter overjet, né, ser classe 2, em nenhum momento passou pela minha cabeça fazer desgaste nessa paciente. Tá? Eu precisava primeiro alinhar, nivelar, fazer o ajuste interarcos e, se fosse o caso, na finalização fazer desgastes. Então, o que significa isso? Significa que eu vou passar um fio de alinhamento e nivelamento, esse dente tenderá a vestibularizar mais, a coroa vestibularizar, né? Então, alinhamento, nivelamento, movimenta a coroa e não raiz. Então, eu sabia que ele ia ter um movimento de vestibularização. Esse movimento de vestibularização, como eu disse para vocês, muitas vezes o ápice se desloca no sentido oposto, menor quantidade, mas se desloca. Então, esse torque de raiz, ou eu ia piorar, ou eu não ia melhorar absolutamente nada. Então, eu fiquei pensando, a coroa vai mais para vestibular, a tendência vai ser eu piorar. Eu preciso levar essa raiz para vestibular. Eu preciso tirar esse torque errado desse incisivo. Então, eu pensei, o menos 6 poderia ser usado, MBT, né? Cheguei a colar, como vocês viram, o incisivo está colado, eu cheguei a colocar o MBT menos 6. Mas chegou num certo determinado momento do tratamento que eu falei, não, eu vou trocar esse bracket. Então, vocês observem que eu ainda estou em fio redondo, eu nem cheguei em fio retangular ainda. Eu falei, eu vou dar uma turbinada, vamos dizer assim, nesse torque, para que eu consiga, quando entrar com 19 por 25, trazer essa raiz. Por quê? Primeiro que o incisivo inferior, se fosse os 4 incisivos, eu poderia fazer um torque contínuo na região anterior. Agora, um incisivo, você dá um torque individual, é muito difícil, né? Muito complexo, o paciente sente muita dor, o fio fica difícil de entrar dentro do slot, ainda mais um bracket autoligado, que eu tenho que fechar o clipe, então eu precisava de uma inserção 100% do fio dentro da canaleta, ia ser muito difícil de conseguir. Então eu resolvi pegar um bracket de incisivo lateral superior, no caso até usei um convencional, porque eu não tinha a reposição do bracket dele mesmo, pensando, falei, bom, o incisivo lateral, na época do Edgewise, a gente comprava três tipos de brackets, o incisivo central superior, que era mais largo, os incisivos inferiores, que era o mesmo incisivo lateral superior, então o de incisivo lateral superior e incisivo inferior, e o de canine pré-molar, que era a curvinha, que era a base curva. Então eu falei, então o lateral superior ele é menorzinho. Vou pegar a prescrição MBT, que no incisivo lateral superior é um torque de mais 10, e vou colocar embaixo para dar um torque de menos 10. Então, de menos 6, eu pulei para menos 10. Se o meu incisivo tem um torque maior do que menos 1, porque a raiz está para dentro, né? Então, esse torque é maior do que menos 1 e eu ponho menos 10, eu gero uma diferença significativa que vai provocar um movimento de raiz para vestibular, tá? Então, o bracket incisivo lateral superior tem mais 10, porém ele tem uma adequação a ser feita, que é o fato dele ter angulação. O incisivo inferior não tem angulação. Então, eu vou precisar colar o bracket do lateral no inferior e zerar a angulação. Zerar, não digo zerar, mas deixar ele passivo de angulação. Então, colocar com fio, porque daí eu elimino aquela angulação de 8 graus, certo? E aí nós colamos, evoluímos o tratamento, essa paciente usou elástico de classe 2, e aí nós finalizamos, a gente percebe o maior volume de raiz aqui, como melhorou, olhando por vista lateral, a gente percebe aquela raiz presente ali, não é mais ausente, mesmo numa vista oclusal, ó, a gente não tem mais aquele volume radicular. E nessa paciente, eu não fiz o torque complementar. Foi simplesmente chegar no fio 19 por 25. Então, aqui a gente percebe o volume de raiz inicial e a ausência desse volume
ao final do tratamento, sendo que a paciente usou elástico de classe 2, tá? Então dá para ver bem a diferença aqui de volume do inicial para o final. Nos caninos superiores, é interessante a gente observar que, principalmente nos caninos que são tracionados, impactados, a gente sabe que eles chegam sempre com uma coroa mais vestibularizada. E uma das coisas mais difíceis que a gente tem é de corrigir esse torque quando a gente coloca o canino no arco, trazer essa raiz para vestibular. E o Brecht do canino, ele já é menos 7. Ele já tem um torque negativo. Então, teoricamente, a raiz já tinha que vir para vestibular, mas ela não vem, até porque são raízes mais longas desses dentes, né? Então, provavelmente, o fio não consegue atingir a força necessária para fazer esse movimento de raiz do canino, tá? Então, o que eu faço na questão todo canino que eu vou tracionar, que está impactado por palatino principalmente, mas às vezes também por vestibular, eu colo o Brecht de segundo premolar inferior. Por quê? Porque o segundo premolar inferior, ele tem menos 17 de torque. Vale você olhar lá na tabelinha quais são as prescrições que tem menos 17. E aí você vai colocar, em vez de menos 7, você vai colocar menos 17. E o canino, ele já vai estar com o torque errado, ele vai estar com o torque mais positivo ou zero, mais positivo do que negativo. Então, ele vai dar uma grande diferença, que é bom para um canino, e aí você vai ter um movimento de raiz para vestibular, finalizando melhor esses dentes, certo? O bom é que o pré-molar inferior, ele tem pouca angulação. Algumas prescrições têm mais 2, acho que do Capelosa padrão tem mais 2, e os outros têm angulação 0. Então, vale também olhar na tabelinha de angulação do Brecht que você comprou, essa angulação. Mas é uma variação pequena, ou é 0 ou é 2. Então, dá para você colocar no canino e deixar ele mais verticalizadinho. Se por um acaso você quiser um canino mais acentuado, com um paciente padrão 3, ou mesmo um padrão 1 e você quer ele bem angulado, você aumenta um pouquinho essa angulação na colagem. Como que a gente aumenta a angulação? A gente cola com a distal do Brecht, seja direito ou esquerdo, a distal um pouquinho mais alta. Então, quando você pega, coloca no ponto EV, e aí você pega o instrumental e levanta um pouquinho a distal. Ele vai dar a angulação de um canino superior, tá? Com o torque desejado. Então, eu faço isso com muito de rotina hoje nos tracionamentos de canino. Então, essa é uma paciente que tinha o canino esquerdo impactado, o direito estava irrompido, mas por palatino, dá para ver aqui, ó. Então, depois que eu fiz e trouxe os caninos para o arco, olha como eles têm a inclinação vestibularizada, como eles têm o torque vestibularizado. Então, nesse momento, eu fiz a recolagem desses Brechts, porque, de novo, Brecht estético e paciente adulto gosta de Brecht estético, eles são péssimos para dar torque, dá muito trabalho, fratura as aletas dos Brechts, tá? Então, eu fiz, eu estava usando o Brecht da Orthometric, o Aiceran SL, e aí vocês vão observar, para não dizer que eu estou mentindo, o Brecht do segundo premolar inferior, ele tem essa marcação amarela, ó. Então, se eu usar o Brecht do 45 no 23 e do 35 no 13, eu vou virar ele e deixar o ganchinho para a cervical. E aí eu vou ficar com os ganchinhos para a distal como se eu tivesse com a colagem normal de canino, ó. Então, aqui eu estou mostrando a marcaçãozinha amarela para mostrar que eu fiz essa recolagem para dar esse torque lingual nesses caninos. Por que a gente vai virar o Brecht e colocar o ganchinho para a cervical? Se o Brecht do pré-inferior tem menos 17 e eu quero torque negativo no superior. Porque quando a gente muda o Brecht de arcada, o torque inverte. Então, nessa imagem dá para ver bem isso. Por exemplo, dente 35. Eu tenho uma inclinação de canaleta, que se eu colocar o fio aqui, ele vai gerar um momento de torque lingual de coroa. Se eu pegar esse Brecht e simplesmente subir, sem girar, simplesmente subir, então tem a mesma inclinação de canaleta, ele vai ter esse mesmo momento de giro, mas que no arco superior é vestibular. Então, o Brecht, que tem torque negativo no arco inferior, se eu simplesmente subir, ele vai ter torque positivo no arco superior.
Como eu quero torque negativo no canino, porque eu quero a raiz vindo para vestibular, eu preciso pegar o Brecht inferior e inverter para que ele dê o torque negativo no superior. Então, toda vez que você for trocar, lembre-se que o torque inverte. Então, se eu, por exemplo, no caso da minha paciente lá, classe 2, que eu usei o Brecht no incisivo lateral superior no incisivo inferior, a minha intenção de torque é lingual. A minha intenção de torque é coroa para lingual, raiz para vestibular. Certo? Se eu pegar o Brecht do lateral, que é positivo, e simplesmente descer para o inferior, vai dar o que eu quero, negativo. Então, no caso da minha paciente, eu peguei o Brecht do lateral e simplesmente desci, porque eu passei de um torque positivo para um torque negativo. Se eu quisesse, por exemplo, naquela minha outra paciente, que eu quis dar um torque vestibular de coroa e lingual de raiz, e fosse usar um Brecht de lateral, aí eu teria que inverter, para que ficasse com um torque positivo, né? E fizesse, então, essa inversão. Então, no paciente da classe 2, eu simplesmente desci, porque eu sei que o torque vai inverter. Então, essa informação é importante, não podemos esquecer, tá? Essa paciente, eu também fiz isso. Esse canino é uma paciente bastante desafiadora, nós já estamos, graças a Deus, finalizando o tratamento dela. A ideia, se ela permitir, é publicar, porque é um caso muito bonito. Mas nós tínhamos um problema no dente 23. Ele tinha uma inclinação de coroa, e a inclinação mesmo, muito lingual, e a raiz estava proeminente também na vestibular. E eu vou precisar fazer uma retração nessa paciente. Então, eu precisava dar um torque lingual, jogar a raiz para dentro do alvéolo para poder fazer o movimento mais distal. Então, o que eu fiz? Já sabendo disso, eu colei o Brecht do segundo pré-molar inferior no canino. Observem que nesse caso, ele está com gancho para cruzal. Por quê? Porque eu não quero raiz para vestibular, eu quero raiz para lingual. Então, eu quero torque vestibular de coroa lingual de raiz. Então, como o inferior é menos 17, eu subindo fica mais 17, porque o torque inverte. O mais 17 vai jogar a coroa para fora, que o movimento é menor, que o movimento é de raiz, e a raiz para dentro. E é isso que eu quero nessa paciente. Então, nessa paciente, eu simplesmente subi o Brecht do segundo premolar inferior para que eu tivesse uma melhor posicionamento. Aqui dá para ver bem, ó, essa raiz dele aqui, que eu precisava depois distalizar, e aqui a gente já vê um volume gengival maior, o espaço, percebe que aqui a gente tem um dente de estoque, ó, o espaço era muito maior, aqui a gente já tem um espaço bem menor, então aqui a gente já está fazendo o fechamento dos espaços, com maior controle, já no fio retangular, com maior controle dessa inclinação desse torque, tá? Cuidado quando a gente faz esses tipos de movimentações aqui de canino para trás, ou mesmo quando a gente traz um premolar para o lugar do canino, porque as diferenças anatômicas são importantes, tá? Precisa ter tecido ósseo ali. E por último, os premolares e molares. Então, na região posterior, é mais comum a gente precisar de torque quando o paciente tem compensações do padrão. Então, o padrão 3 tem um torque, menos torque negativo no superior e mais torque negativo no inferior, e o 2 o contrário, ou mesmo quando tem pacientes com mordida cruzada, como é o caso dessa paciente, nós precisamos às vezes ajustar o torque. Quando o paciente vai fazer descompensação para ortognática, a gente precisa corrigir o torque dos pacientes padrão 2, padrão 3. E quando é mordida cruzada, que você vai descruzar, muitas vezes você precisa dar torque vestibular de raiz, né, ou lingual de coroa, para não ficar com aquela cúspide palatina mais baixa na região de molares e muitas vezes de premolares. Essa paciente, ela tem uma transposição do canino do 13 com o 14. Então, o 14 está no lugar do 13, o 13 está no lugar do 14. E isso fez com que eles tivessem diferenças de torque. Além disso, ela tinha a mordida cruzada posterior. Então, o objetivo dela era corrigir essa mordida e deixar essa região esteticamente mais aceitável, tá? Então, eu fiz essa expansão, obviamente que com a expansão foi criado um momento de inclinação vestibular que muda o torque, tá? Isso que eu tô falando para vocês, de leitura de torque, eu fiz um artigo que saiu publicado em 2015, depois que eu falei para vocês que o Holmes em 2008, quando eu comecei a tratar esses casos, que eu comecei a ver esses resultados,
eu resolvi publicar esse artigo, que já tem aí 5 anos de publicação, e lá a gente tem 3 tabelas, que é uma orientação de torque para vocês, porque em todo caso você tem que ficar pensando, né? A gente sempre tem que pensar assim, onde está no início, o que a mecânica vai fazer e como eu quero terminar. Porque se eu tenho essa mesma mordida cruzada, mas os meus dentes têm uma inclinação acentuada para lingual, quando eu fizer um movimento de expansão, ela vai corrigir essa inclinação. Então, na verdade, a inclinação inicial é negativa, a mecânica vai corrigir e eu quero terminar assim. Aí minha prescrição é padrão. O meu torque de molar não tem que fazer nada, não tem que mexer em nada. Agora, se eu tenho a inclinação normal, a minha mecânica vai aumentar essa inclinação e eu quero terminar com ela normal, então aí o meu torque é completamente outro. Então, toda vez que a gente vai planejar quais dentes precisam de torque, que a gente falou no início da aula, eu sempre tenho que pensar nesses 3 momentos, como ele está, o que a mecânica vai fazer e quando eu quero finalizar. Então, nesse artigo eu tenho 3 tabelas. Quando os dentes estão com inclinação negativa no início, quando os dentes estão com inclinação vestibular no início e quando eles estão bem posicionados no início. E aí, se a mecânica aumenta, se a mecânica não muda ou se a mecânica diminui. Em cada uma das situações, qual é a orientação de intenção de torque? Lingual, vestibular, resistente, ativo ou passivo, tá? Então, e nessa paciente eu usei essa tabela desse artigo. Então, eu tinha inicialmente uma inclinação normal, a inclinação final que eu queria era normal, porém a minha mecânica aumentaria. Então, eu preciso usar uma prescrição low torque. Quando a gente fala low torque, né, em torque lingual. Então, com a intenção ativa, ou seja, de movimentação de raiz. Quando a gente coloca quando a intenção de torque é passivo, é a filosofia do Dino, ou seja, entrar com o fio e o fio não mexer no dente. Quando eu coloco intenção de torque ativo, é que eu quero que movimente a raiz ativamente, certo? Então, low torque seria o torque lingual de coroa, vestibular de raiz. Então, aí, a gente chegou no ponto de descruzar a mordida, aqui, e aí eu não tinha ainda com essa paciente feito individualizações para molares, mas para canino e pré eu já tinha feito. Como o pré-molar dela, o 14, estava no lugar do 13, ele estava com o torque vestibular errado, eu precisava acentuar esse torque lingual. Então eu colei no 14, que estava no lugar do 13, o bracket do 35, tá? Para fazer essa leitura melhor de mudança de torque, né? Então aqui foi quando eu fiz essa mudança do posicionamento do bracket para gerar esse torque. Veja como o efeito da mecânica movimenta a coroa e depois eu preciso entrar com o fio retangular para movimentar a raiz. Como nos molares eu não tinha feito essa individualização, eu precisei dar o torque no fio. E olha o quanto de torque, geralmente torque ativo, ele é em torno de 1,5 cm a 2 afastado da altura do slot. Estava muito mais do que isso, porque eu tinha feito uma ativação, deixa lá sempre 2, 3 meses, porque uma coisa que precisa ser dita torque não é feito em um mês. A gente precisa de pelo menos uns 3 meses para ver uma mudança clínica. Então, deixou lá 2, 3 meses, chegou, faltava ainda. Aí eu acentuei mais. Dali 2, 3 meses, acentuei mais. Então, eu tive que acentuar muito o torque nos molares para conseguir um efeito de movimentação de raiz, certo? Então, eu acabei tendo um trabalho adicional por não ter feito a colagem de molar inferior em molar superior, né? Então, olha aqui, dá para ver nitidamente nessa foto mais aproximada que o bracket está inclinado para cima, dando uma intenção de torque negativo nesse dente, certo? Então, aqui o torque inicial errado, o torque a gente percebe aqui a cúspide mais baixa, a palatina errada, e aqui ele já até foi feito uma coroinha nele, aí um ajuste com resina, para ele poder fazer o ajuste, e aqui é a oclusão dela. Essa foto é de 4 anos pós-tratamento, com os dentes mais verticalizados, molares, premolares e canino. E para finalizar, também em pacientes que têm uma dificuldade, essa paciente tem a foto dela frontal porque eu tenho
autorização para divulgar o caso dela. É uma paciente que tinha um problema sério na região anterior, ela tinha perdido o 21, então esse incisivo central que vocês estão vendo aqui é o 11, e ela também tinha uma perda, esse lateral dela, o 22, ele estava perdido periodontalmente, o canino palatinizado. Então ela tinha uma bagunça e que incomodava demais essa paciente no sorriso. Apesar dela ter um sorriso baixo, e, portanto, na região cervical não tem tanta importância, o nivelamento dela, o alinhamento, a linha do sorriso estava reta, estava muito ruim a qualidade do sorriso dela. Então, esse é o dente 11, esse é o 22, esse é o 24, 12 e 13. Né? Então, veja que o 11 invadiu, está com um desvio de linha média absurdo para a esquerda. E uma oclusão traumática, né? Uma paciente que tem uma deficiência de maxila, com ausência de dentes superiores. Então, a gente acabou decidindo fazer desgastes inferiores e fazer uma movimentação superior. Então, essa paciente foi tratada por uma prima minha, Silvia Scaff, excelente ortodontista, mas que a gente sempre se reúne para avaliar alguns casos. E essa paciente nós decidimos juntas fazer o quê? Já que o 11 está praticamente no lugar do 21, vamos terminar ele e deixar ele como 21, transformar o 12 em 11, o 13 em 12 e o 14 em 13, né? Como se tivesse a genesia de lateral. E do lado de cá, como esse lateral estava perdido, a gente vai trazer o canino, que vai virar 22, e o 24 vai virar 23. Então, nós fizemos toda uma colagem diferenciada nela. Aqui dá para ver a perda desse lateral, o comprometimento periodontal desse lateral, que acabou condenando a extração, né? Então, nós fizemos, olha só, essa movimentação, essa era a intenção de movimentar, para fazer isso, para reanatomizar aqui, fazer a extração do lateral e trazer o canino. Então, foi feita a extração do lateral, aqui, tracionamento canino. Veja que ele está com o bracket invertido, porque se eu puder reanatomizar e já colar bracket lateral, eu faço isso. Mas como ele ainda ia ser trazido para vestibular e depois eu ia fazer uma reanatomização, então a gente primeiro colou invertido para ficar com o torque positivo, portanto mais compatível com o incisivo lateral, né? E depois a gente faria a recolagem se fosse o caso do incisivo lateral. Então aqui trazendo o canino para a posição. Aí depois que o canino vestibularizou, a gente tirou a extração, fez a extração, a gente começou a levar o 11 para o lugar do 21. Então a gente fez a colagem do 13 invertido, como nós comentamos, que vai ficar no lugar do 12, também do 23 invertido, que vai ficar no lugar do 22. Colagem do bracket 13 no 14, porque o 14 vai virar 13. Do 12 no 11, porque o bracket do 12 no 11, o bracket do 11 no 12, porque o 12 vai virar 11. E depois, no dente 11, o bracket do 21, porque o 11 vai virar 21, certo? Então, nós fomos levando aqui, acertando, olhando com o fio dental sempre onde estava o plano médio sagital. Então, aí trazendo o canino contra o incisivo e também usando molinhas aqui para controlar a movimentação. Aí aqui, quando encostamos o central com o canino, esse já é um canino reanatomizado, por isso já foi recolado um bracket de lateral nele. A movimentação do 12 para o lugar do 11, então já colamos um bracket de 11 nele também. E aí fomos indo um a um. Então veja que nós fizemos uma colagem toda diferenciada, pensando no torque dos caninos, para ficar com o torque parecido com o lateral, e no torque do premolar parecido com o canino. Só que observem que o 24, ele tem um torque vestibular desde o início. Desde o início ele tem um torque vestibularizado aqui, ó. E ao colocar o bracket do canino, porque ele vai ficar no lugar do 23, não foi corrigido de uma forma favorável a esse torque. Porque, como nós dissemos, quando a gente tem um movimento de raiz, a gente precisa exagerar. Mas como ela já é um pouco deficiente de maxila, ela já não tem uma oferta óssea aqui significativa, a gente acabou optando por não corrigir esse torque. E tem mais um fator que fez com que a gente não corrigisse esse torque.
Quando a gente traz premolar para substituir canino, precisamos avaliar muito bem a espessura óssea da região. Como ela tinha o canino em mordida cruzada, ela não tinha muita oferta óssea nessa região. E existe uma diferença grande anatômica entre a raiz de canino e pré. E aí essa é uma outra paciente, depois a gente volta naquela lá, em que eu fiz essa mesialização do premolar para ocupar o lugar do canino. E quando eu fiz essa movimentação do premolar, que é uma coroa, falei, é uma coroa, aí eu vou levar para o lugar do canino, daí ela refaz essa coroa com uma forma de coroa de canino, vai ficar bom. Só que quando eu comecei a fazer, chegando perto do canino, eu comecei a ver que ela estava com aspecto de fenestração radicular. E aí que também caiu a minha ficha. Porque quando você leva um pré-molar para uma região de canino, a gente tem que entender que primeiro o pré-molar superior, geralmente ele tem duas raízes. Quando você sobrepõe o canino, o pré-molar no canino, ou seja, você traz o pré-molar para a região do canino, mesmo que você coloque, que se sobrepõe as cúspides, portanto eles estão com a cúspide na mesma posição, olha como a raiz do pré-molar fica vestibularizada em relação à raiz do canino. Ou seja, quando o pré-molar vai para o lugar do canino, a raiz vestibular vai estar mais para fora. Então, a gente tem que cuidar com o torque. Muitas vezes a gente tem que deixar o premolar com o torque mais vestibular e depois acertar isso na reanatomização da coroa, tá? Então, mesmo torque, uma raiz muito mais vestibular. Então, naquela paciente, eu tive que dar um torque lingual de raiz, ou seja, dar um torque vestibular na coroa desse pré, para diminuir o abaulamento dessa raiz, nessa movimentação. Então, eu fiz uma colagem invertida de bracket, porque eu precisava jogar a raiz para dentro. Então, o pré-molar, que tem um torque lingual negativo, eu simplesmente subo para inverter o torque, ficar com torque positivo, né? E fazer, então, essa leitura, tá? Então, o menos 17, a gente só sobe ele, fica com mais 17. E aí eu faço o ajuste de angulação, como nós já comentamos, da maneira que eu quiser. Então, a gente percebe aqui a ponta de cúspide do pé espetadinha para fora e aquele volume na região cervical aqui, ó, já não existe mais, tá? Porque eu fiz essa recolagem aí, certo? E aí a gente percebe a diferença que dá na coroa por conta da raiz ter entrado para lingual. E aí ela já com um aspecto de sorriso bem mais interessante, né, bem mais bonito. A gente acabou deixando esse torque, então, aumentado, né, por conta dessa situação que a gente acabou de comentar. E aí, o caso finalizado, né, o alinhamento, ela já com as coroas reanatomizadas. Quem reanatomizou foi a irmã da Silvia, a Sandra, que é minha prima também. E aí, ela com um sorriso final bastante agradável, bem diferente do sorriso inicial, certo? E aí, para deixar uma mensagem final a vocês, é muito legal fazer essas inversões de brackets, porém, sempre tomem cuidado com essa questão da espessura óssea, trazer o pré para o canino, ver se o canino pode jogar a raiz para vestibular, sempre fazer esse controle, né? Hoje a gente tem a gente pode usar a tecnologia a nosso favor, a gente tem muito mais previsibilidade e segurança. Se o paciente tiver bom arcabouço ósseo, pode fazer as movimentações com raiz. Senão, às vezes, a gente tem que realmente efetuar na coroa. Essa paciente me procurou para tratamento, por exemplo, e tinha como queixa o sorriso, os caninos dela. Achava que os caninos eram assim superiores para fora e se incomodava ela do ponto de vista do sorriso. Dá para ver que é um retratamento, né? Então, duas coisas incomodavam muito: a posição dos caninos mais vestibularizada e o espaço aqui entre os incisivos inferiores. Então, nós tínhamos como planejamento inicial fazer uma ancoragem esquelética, né? Um IZC, por exemplo, um extraoviolar, fazer uma pequena distalização posterior para criar espaço para o canino encaixar melhor. Do lado esquerdo, obviamente, acessou um pouquinho, só para melhorar esses premolares e dar espaço para esse canino entrar, e do lado direito um pouco mais, né? E alinhar e nivelar, e depois eu pensei, vou colocar o bracket inferior de pré-inferior no superior, daí eu dou um torque lingual de coroa, de canino, e aí encaixo ele com um pouquinho de cristalização, e eu acho que vai dar um resultado bom para ela, tá? Os incisivos superiores e inferiores de inclinações próximas do normal,
Então, aí só que ela veio com a documentação completa, já com a tomografia, com tudo. E aí eu fui avaliar, aqui dá para ver, né, o movimento que ia ter que fazer no inferior, de angulação. A queixa era o canino, né? Então, eu pensei em mexer no torque desses caninos depois que eu tivesse alinhamento e nivelamento, até porque quando ela mordia, o canino ficava encostado do superior no inferior. Então, eu não tinha trespasso horizontal entre canino superior e inferior para inclinar a coroa para dentro. Então, eu ia alinhar e depois dar um torque vestibular de raiz, certo? Só que quando eu fui avaliar mais a fundo, né, a tomografia, eu observei que ela não tinha osso nenhum na vestibular dos dentes superiores. Olha aqui esse incisivo central, esse canino. Então, ela tem nada de osso, né? Se a gente for olhar aqui, ó, o dente 23 tem uma espessura óssea mínima, né? O dente 13 também tem uma espessura óssea mínima. Então, isso pensei, não vou poder vestibularizar essa raiz, certo? Então, eu vou ter que, infelizmente, corrigir essa inclinação movimentando a coroa paralingual. Só que como eu tenho os dentes muito próximos, aqui o canino encostando o superior no inferior, então eu vou ter que mexer no inferior também. E olha o inferior como é que tá. O 33 também não tem nada de osso na vestibular. Então, eu vou precisar levar a coroa paralingual sem mexer no ápice. E a mesma coisa no 43. Eu tenho que deixar o ápice aqui e levar esta porção da coroa paralingual. Aí criar, então, um trespasse horizontal que me permita inclinar a coroa do canino para dentro e não jogar a raiz para vestibular, tá? Então, imagine que eu fosse fazer esse torque aqui no canino. Eu ia provocar ia ser uma iatrogenia da minha parte. Então, graças a Deus que hoje nós temos a possibilidade de utilizar a tecnologia a nosso favor para verificar aqueles casos que realmente têm capacidade de sofrer um movimento de raiz mais amplo. Então, aqui em verdinho seria o movimento que eu quero fazer agora. E para isso eu vou precisar movimentar o canino inferior também, certo? Então, nesse caso dessa paciente, a gente fez uma mudança no planejamento para mexer com coroa e não mexer com raiz. Tá certo? Então, o torque até é possível, né? A gente vê, por exemplo, essas técnicas de biofuncional, de inverter os brackets para poder provocar um movimento dizendo que está uma remodelação óssea dentovelar. Até pode acontecer essa remodelação. Só que a gente precisa dimensionar muito bem a força. E se tem uma coisa que a gente não consegue dimensionar muito bem, é força de torque, né? A força de torque por si só é uma força pesada, né? 10 newtons por milímetro. Então, eu acredito que tem que ser um movimento muito lento, gradual e com forças muito leves. Tá? Então, às vezes é até interessante que a gente faça esse estudo de tecido ósseo, esse estudo com a tecnologia a nosso favor, para a gente poder ver, então, como que vai ser essa colagem individualizada que a gente vai fazer, né? Então, aí eu teria, se fosse o caso, vamos supor que ela tivesse bastante tecido ósseo e que fosse permitido movimentar a raiz desses caninos para vestibular. Então, novamente, eu teria colado o 45 no 23 e o 35 no 13, ângulo com angulação passiva ou individualizando a angulação no momento da colagem. Tá? E aí, então, a gente vai fazer este ajuste aqui nos caninos inferiores, né? Essa paciente nós fizemos até o STL dela, porque nós tínhamos proposto fazer com Invisalign, então a gente ia fazer uma distalizaçãozinha em cima, e depois eu ia ter que fazer um movimento do canino, mas aí quando eu vi que eu ia fazer com inclinação, ofereci o Invisalign para ela, né? A gente faz a inclinação do inferior, faz a inclinação do superior, distaliza um pouco, tudo certo. Mas infelizmente ela não quis, ela não queria nada removível, ela quis fixo e acabou exigindo que fosse o lingual. E aí eu recorri a meu amigo Walter Arima, de Curitiba, esses são os breques que ele customiza, ele mesmo produz, e ele me ajudou na montagem do caso, e tá aí ela já com fio retangular, terminando de fechar os espaços residuais aí. E aí mais para frente, quem sabe numa aula futura a gente mostre o caso todo finalizado, tá? Bom, então isso era o que eu tinha para mostrar para vocês. Eu vou ver se a gente tem alguma
a foto do artigo, do meu artigo, é da OrthoScience. Deixa eu achar ele aqui de novo. Aqui, ó. Volume 8, número 31 de 2015, página 364. Tá? Esse é o artigo que a gente publicou na OrthoScience em 2015. Então, eu queria agradecer a todos que me assistiram até aqui, a presença de vocês. Eu vi a Moísa entrou, saudade de você, Mo. Muita gente aqui conhecida, né? E estou aberta aqui a algumas dúvidas que vocês tiverem. Se não tiver dúvidas, o Lucas então vai entrar em contato com vocês para depois enviar o brinde que a Ortometric preparou para vocês, tá bom? Beijo, Carmen, Fabiola, beijo a todos vocês. Ó, esse link abaixo aí, ó, é para receber o brinde. Saudade, comadre. Vem para São Paulo, vem. A gente agora não dá, né? Tem que ser virtual a coisa. Talvez só no final do ano. Não sei, vamos ver se o congresso da SPO acontece, né? E a gente se vê no congresso da SPO. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada para todos vocês. E eu vou aguardar então aí a autorização do Lucas para eu sair da reunião. Obrigada, obrigada a todos. Ok, boa noite então, até a próxima.